Há um momento silencioso da noite em que o mundo parece se dissolver em sombras e o tempo se estende como um corredor sem fim. Talvez você já tenha vivido isso. Abrir os olhos entre 3 e 5 da manhã sem qualquer explicação aparente, como se algo tivesse chamado seu corpo para fora do sono. O coração desperta, a respiração muda, a mente vagueia entre pensamentos soltos e um vazio se abre no quarto. É nesse instante que surge a pergunta inevitável: seria apenas um mecanismo do corpo ou um chamado mais profundo, vindo de um lugar que não conseguimos ver, mas sentimos? A ciência nos diz que nesse intervalo da madrugada, o ciclo circadiano atinge um ponto decisivo. A temperatura do corpo cai, a energia vital está em seu ponto mais baixo e o cérebro atravessa fases intensas de reorganização neural. É como se a mente estivesse fazendo uma faxina silenciosa, revisitando memórias, reorganizando padrões, processando emoções que não couberam no dia. Mas e se esse despertar não fosse apenas biológico? E se, ao mesmo tempo em que o corpo trabalha em silêncio, algo maior se manifestasse, como um portal entre o visível e o invisível? Bruce Lipton nos lembra de que as crenças e os estados emocionais não apenas moldam nosso dia consciente, mas também influenciam a forma como navegamos no sono. A biologia responde ao que acreditamos, e até mesmo a madrugada pode se transformar em um reflexo daquilo que carregamos por dentro. Cada emoção reprimida, cada pensamento não acolhido, pode se projetar nesse intervalo de tempo como um chamado a ser ouvido. O corpo fala, mas também a alma sussurra. Joe Dispenza, por sua vez, nos convida a enxergar esse período da madrugada como uma janela rara. Nesse estado de transição, quando o cérebro ainda está suspenso entre ondas mais profundas e mais superficiais, o campo de possibilidades se abre. É como se estivéssemos em um corredor entre dois mundos, o físico e o quântico. Ali, a consciência se expande de maneira natural e pensamentos podem se converter em intenções mais fortes, vibrações mais puras. O que parecia apenas insônia pode ser uma oportunidade de manifestação. O dilema surge com força. Afinal, é o cérebro que nos chama ou é o universo? É um distúrbio fisiológico ou uma mensagem espiritual? Talvez não haja uma resposta única. Talvez o despertar da madrugada seja ao mesmo tempo ciência e mistério, corpo e espírito, biologia e transcendência. Talvez seja justamente nessa dualidade que reside sua riqueza. Por isso, o convite é simples, mas profundo. Olhar para esses despertares não como um problema, mas como um portal. Uma chance de se perceber, de sentir, de abrir espaço para algo que durante o dia é abafado pelo ruído da vida. Se você já acordou nesse intervalo, sabe o quanto pode ser desconfortável, mas também sabe que há uma estranha clareza nesse silêncio. É como se o universo se inclinasse sobre você, esperando sua resposta. E talvez, apenas talvez, esse seja o início de um diálogo secreto entre sua mente, seu corpo e algo infinitamente maior. No silêncio da madrugada, a mente encontra um palco sem distrações. É nesse momento que ansiedades ocultas, memórias guardadas e emoções não processadas emergem com força inesperada. Durante o dia, a pressa e as tarefas empurram para longe aquilo que não queremos sentir. Mas quando o mundo adormece, não há escapatória. O que foi reprimido durante horas retorna como um visitante insistente, pedindo atenção. Muitas vezes, acordar nesse intervalo da madrugada não é apenas uma falha do sono, mas o reflexo de uma mente que carrega pesos invisíveis. O cérebro, guardião silencioso da sobrevivência, pode acender o alarme interno ao perceber um excesso de cortisol, o hormônio do estresse. É como se dissesse: há perigo, ainda que esse perigo seja apenas a lembrança de algo não resolvido. Esse mecanismo de proteção, criado para preservar a vida, acaba nos despertando em um horário em que tudo parece mais denso, mais frio, mais solitário. É o corpo reagindo ao acúmulo de tensões emocionais que ainda não encontraram saída. A madrugada então se torna a metáfora viva de um inconsciente pedindo escuta.
Não é raro sentir nesse horário um aperto no peito, uma sensação de solidão profunda, como se estivéssemos desconectados de tudo e de todos. Mas por trás desse vazio há um chamado. Perceber que a dor que aparece não é um inimigo, mas um espelho. O silêncio da noite não amplifica apenas a solidão, mas também a oportunidade de olhar para dentro. E nesse olhar há espaço para transformar o peso invisível em caminho de autocompreensão. A experiência de acordar entre 3 e 5 da manhã, portanto, pode carregar em si não apenas desconforto, mas também revelação. É o inconsciente que encontra sua voz mais alta quando todos os outros ruídos se calam. É a mente revelando o que durante o dia não conseguimos ouvir. Nesse intervalo, a escuridão externa é reflexo da escuridão interna, mas também pode ser o início de uma nova clareza. É nesse ponto que o despertar deixa de ser um acidente fisiológico e se torna uma mensagem. Algo em você pede luz. O corpo humano é regido por um compasso invisível que marca cada instante de nossa vida. Esse compasso é o ciclo circadiano, um ritmo biológico que se repete a cada 24 horas e que conduz desde a produção de hormônios até o funcionamento mais profundo do cérebro. Entre 3 e 5 da manhã, esse relógio atinge um ponto especial. O corpo está em seu nível mais baixo de energia e é como se o organismo inteiro mergulhasse em um vale silencioso. Nesse vale, o sono se torna mais vulnerável e pequenos desequilíbrios emocionais ou físicos podem se traduzir em despertares. É também nesse horário que predominam fases intensas do sono REM. Esse estágio é um território fértil de sonhos, onde o cérebro cria imagens, símbolos e narrativas que muitas vezes escapam à lógica, mas que carregam fragmentos daquilo que vivemos, sentimos ou tememos. A madrugada, nesse sentido, é uma oficina secreta da mente. Enquanto dormimos, o inconsciente trabalha em silêncio, costurando memórias, dissolvendo tensões, reorganizando padrões. Acordar nesse momento pode ser sinal de que a oficina está em plena atividade, revelando ao consciente uma parte do que está sendo reparado. A metáfora da oficina ajuda a compreender esse processo. Imagine uma pequena luz acesa no meio da noite, onde ferramentas invisíveis ajustam engrenagens quebradas pelo desgaste do dia. Cada emoção não digerida, cada frustração acumulada, cada excesso de pensamento precisa encontrar lugar nesse espaço. É como se a mente fosse um artesão incansável, tentando consertar com delicadeza as fissuras que a vida cotidiana provoca. Acordar, então, não é apenas sinal de falha, mas a percepção súbita de que esse conserto está acontecendo. Há, portanto, um código oculto no despertar da madrugada. O corpo segue seu ritmo biológico, mas o que emerge nesse intervalo ultrapassa a simples fisiologia. Entre sonhos e despertares, a consciência toca camadas mais profundas, como se fosse convidada a observar a própria oficina noturna em ação. Esse chamado silencioso não é apenas um detalhe aleatório do relógio interno, mas um convite para compreender que até o sono participa de nosso processo de cura e de transformação. Quando falamos sobre acordar na madrugada, a explicação mais comum recai sobre diagnósticos médicos ou interpretações puramente químicas. Para muitos, esse despertar é apenas insônia, desequilíbrio hormonal ou distúrbio do sono. Essa leitura, embora traga informações importantes, revela apenas uma face da realidade. O erro invisível acontece quando limitamos a experiência a algo exclusivamente biológico, esquecendo que somos mais do que carne e impulsos elétricos. A medicina do corpo explica, mas não encerra o mistério. O ser humano não é apenas organismo, mas consciência pulsante, emoção vibrante e espírito em busca de sentido. Reduzir o despertar a uma falha mecânica equivale a olhar para o oceano e enxergar apenas a espuma da superfície. Há profundezas ocultas que não se deixam medir por exames, nem se deixam aprisionar em fórmulas químicas. É nesse ponto que surge a frustração. Quando acreditamos que a madrugada é apenas um erro do corpo, perdemos a chance de escutar o chamado mais sutil que ela traz. Esse equívoco de interpretação gera ansiedade. Se penso que meu corpo está quebrado,
A cada despertar sinto medo, impotência e fracasso. Acordar entre 3 e 5 da manhã passa a ser vivido como ameaça e não como oportunidade. E assim o ciclo se perpetua. O medo de acordar faz com que a mente vigie o sono, o corpo se tensione e o despertar se repita. A leitura equivocada transforma o fenômeno em prisão. Mas há outra perspectiva. Talvez o que chamamos de insônia seja, em alguns casos, um convite. Talvez o despertar não seja apenas falha, mas abertura. Talvez o corpo, ao interromper o sono, esteja sinalizando um desalinhamento emocional ou espiritual, pedindo reconexão. E talvez o universo, nesse mesmo instante, use o silêncio da madrugada para tocar nossa consciência com símbolos, percepções e sentimentos que não conseguimos receber em meio ao ruído do dia. Quando aceitamos essa visão mais ampla, o despertar noturno deixa de ser apenas um transtorno e se transforma em diálogo. A biologia não é negada, mas integrada a uma realidade maior, onde corpo e espírito falam a mesma língua. O erro invisível, então, não está em acordar, mas em acreditar que acordar não carrega nenhum sentido além da explicação médica. É nesse ponto que a noite deixa de ser uma inimiga e se revela como mestra. Quando o mundo dorme, algo sutil acontece. As ruas ficam em silêncio, os aparelhos se desligam, o movimento cessa. Há menos ruído elétrico, menos interferência, menos ondas atravessando o espaço invisível. É nesse vácuo energético que a madrugada se revela como campo de frequência. O corpo humano, que é também campo eletromagnético, encontra um ambiente mais limpo para sentir e perceber. Gregg Braden descreve esses instantes como uma oportunidade rara, a chance de tocar o campo unificado com maior clareza, porque a interferência do mundo externo diminui. Nesse espaço, pensamentos podem surgir como se viessem de outro lugar. Imagens simbólicas aparecem de repente, lembranças antigas emergem sem aviso ou ideias criativas brilham como fagulhas no escuro. O que parecia apenas devaneio pode ser abertura intuitiva. A mente, menos sobrecarregada pelo ruído externo, capta frequências mais sutis, como se fosse um rádio que finalmente consegue sintonizar estações escondidas. Não é coincidência que tantas tradições espirituais considerem a madrugada como hora propícia para oração, meditação ou contemplação. O silêncio externo amplifica a voz interior. Podemos imaginar essa experiência como uma metáfora simples, o rádio da consciência. Durante o dia, as ondas se misturam em um emaranhado de sons e mensagens. Mas na madrugada, quando o mundo silencia, o rádio encontra uma estação clara, sem chiados. É nesse instante que se pode ouvir aquilo que normalmente passa despercebido. Talvez não seja a mente produzindo novas ideias, mas a mente captando mensagens que já estavam no ar, esperando apenas um espaço de silêncio para serem recebidas. Assim, acordar nesse horário não é apenas uma perturbação. Pode ser um convite a perceber que estamos dentro de um oceano vibracional constante e que nossa consciência é capaz de mergulhar em suas camadas mais sutis quando tudo ao redor repousa. É nesse campo de frequência silenciosa que ciência e espiritualidade se encontram. O corpo descansa, mas a percepção se abre. O cérebro organiza memórias, mas também se conecta a possibilidades maiores. O despertar da madrugada pode, então, ser entendido como um alinhamento com esse espaço invisível, onde o universo sussurra através do silêncio. Há experiências que ultrapassam a fronteira do acaso. Muitos relatam acordar exatamente às 3h33 da manhã ou às 4h44 repetidas vezes. Para alguns, é apenas uma coincidência matemática. Para outros, um sinal inequívoco de que algo maior deseja se comunicar. O cérebro humano, em especial no estado de transição entre sono e vigília, tende a buscar padrões. Ele grava símbolos, números e repetições, como se estivesse tentando traduzir em linguagem compreensível aquilo que a consciência ainda não alcance. Mas reduzir esse fenômeno apenas a uma reação do sistema nervoso seria como olhar para uma pintura e enxergar apenas as pinceladas, esquecendo da obra inteira.
O inconsciente humano é profundamente simbólico. Ele fala através de imagens, sonhos e sinais, porque nem sempre encontra palavras diretas para expressar o que carrega. Quando acordamos e vemos números repetidos no relógio, podemos estar diante de um recado do próprio inconsciente, uma tentativa de chamar nossa atenção para algo que precisa ser olhado. Mas há também uma dimensão coletiva nessa experiência. Muitas tradições espirituais e místicas enxergam nesses números códigos de comunicação entre a consciência individual e uma inteligência maior. É como se o universo escrevesse bilhetes curtos, usando a linguagem do tempo. Esses números aparecem como chaves. O 3, símbolo de integração entre corpo, mente e espírito. O 4, representação da estabilidade, dos elementos, dos fundamentos que sustentam a vida. Quando vistos repetidamente, não apenas uma vez, mas em sequência de noites, eles deixam de ser detalhe e passam a se tornar mensagem. É nesse ponto que a mente, em vez de se perder em explicações racionais, pode abrir espaço para o mistério. Não se trata de negar a biologia, mas de perceber que ela convive com camadas mais sutis da existência. A madrugada, nesse contexto, é palco privilegiado para esses sinais. Durante o dia, os olhos estão voltados para compromissos, horários, pressões externas. Na madrugada, o olhar se depara apenas com o relógio e o silêncio. É nesse vazio que os números se destacam como símbolos luminosos. Eles não aparecem para todos da mesma forma, porque nem todos estão prontos para escutar esse tipo de linguagem. Há quem durma sem notar. Há quem desperte e sinta apenas irritação. E há quem perceba que esse chamado é íntimo, quase sagrado, como se fosse um código exclusivo escrito para sua alma. Nem sempre o despertar entre 3 e 5 da manhã é um sinal divino. Muitas vezes ele carrega em si o reflexo de um desalinhamento sutil, quase invisível, entre o que desejamos conscientemente e a frequência que sustentamos inconscientemente. O corpo, como extensão da mente, da energia, traduz em sintomas aquilo que não conseguimos reconhecer no campo das emoções. Interrupções no sono podem ser um desses sinais, como se a vida dissesse: há algo em você que pede sintonia, mas ainda não encontra espaço para se manifestar. Essa desconexão entre desejo e vibração acontece de maneira silenciosa. Às vezes, dizemos a nós mesmos que queremos paz, mas cultivamos pensamentos de medo. Pedimos prosperidade, mas carregamos dentro a crença de escassez. Desejamos amor, mas nutrimos sentimentos de rejeição. E, sem perceber, emitimos sinais conflitantes. O inconsciente, fiel guardião das crenças mais antigas, resiste à entrega, e o corpo responde interrompendo o repouso. É como se a mente dissesse: não consigo sustentar essa distância entre o que quero e o que realmente vibro. O despertar, nesse contexto, pode ser lido como uma mensagem clara. Ele mostra que algo precisa ser realinhado, não através da força, mas da escuta. O corpo fala ao interromper o sono, não para punir, mas para revelar. É o lembrete de que nossas vibrações não se alinham apenas às palavras que dizemos ou às intenções que declaramos, mas ao estado profundo de crença que sustentamos em silêncio. Bruce Lipton nos ensina que a biologia é moldada pela percepção. Quando mudamos a forma como interpretamos a vida, o corpo responde em nova frequência. Essa falha vibracional é, na verdade, uma oportunidade. Ela expõe o ponto de resistência, o nó energético que ainda nos mantém presos a velhos padrões. Acordar na madrugada, portanto, pode ser o reflexo de uma alma tentando nos mostrar o lugar onde insistimos em não nos entregar. É nesse contraste que surge o convite. Perceber que não estamos quebrados, mas em processo de ajuste. Não é insônia sem sentido, mas um aviso silencioso de que a harmonia interior precisa ser restaurada. Assim, a madrugada deixa de ser apenas desconforto e se transforma em espelho. O corpo, o cérebro e a alma se unem para revelar o descompasso. E ao reconhecer esse desalinhamento, damos o primeiro passo para liberar a energia que nos mantém presos. O despertar entre 3 e 5 da manhã
longe de ser apenas distúrbio, pode ser compreendido como sinal de que a vida inteira pede sintonia, como se o universo dissesse em silêncio: é hora de alinhar vibração e desejo. Quando os olhos se abrem no silêncio da madrugada, a primeira reação costuma ser de incômodo. O pensamento corre: por que acordei agora? O que há de errado comigo? Esse julgamento imediato cria tensão, e a tensão amplia o despertar. Mas se em vez de resistir, abríssemos espaço para acolher o instante, a experiência poderia se transformar. O que parecia apenas perturbação do sono pode se tornar um portal de reconexão, uma oportunidade de alinhar corpo, mente e espírito em um mesmo fluxo. A respiração é a primeira chave. Inspirar profundamente, sem pressa, é como acender uma luz suave dentro do corpo. O ar entra e lembra que a vida ainda flui, que há presença mesmo no meio da escuridão. Ao expirar devagar, o corpo libera parte da tensão acumulada e o coração encontra ritmo mais calmo. Esse gesto simples rompe o automatismo da mente ansiosa e abre espaço para perceber que o despertar não é ameaça, mas passagem. Nesse estado entre sono e vigília, a mente costuma trazer imagens soltas, pensamentos dispersos, memórias antigas. Em vez de lutar contra eles, é possível apenas observar, como quem assiste a nuvens passando no céu da madrugada. Alguns desses fragmentos podem carregar mensagens sutis, símbolos do inconsciente tentando se expressar. Registrar o que surge, mesmo que em palavras simples, mesmo que um caderno deixado ao lado da cama, pode ser como decifrar bilhetes que a mente deixa para si mesma. Cada registro é um fio que conecta o visível ao invisível. Depois desse espaço de escuta, a atenção pode se voltar para algo mais elevado. A madrugada, com sua energia silenciosa, é campo fértil para a intenção clara. Direcionar o pensamento para um desejo profundo, não como cobrança, mas como entrega, ativo que Joe Dispenza chama de estado hipnagógico criativo. Nesse ponto, o cérebro ainda não voltou totalmente ao ritmo diurno e a imaginação tem força ampliada. É nesse estado que a intenção se imprime com mais profundidade no subconsciente, transformando o despertar em semeadura. Assim, o que parecia incômodo ganha novo significado. A madrugada se torna ritual, o silêncio se torna prática, o despertar se torna passagem. Respiração, observação, registro e intenção formam um ciclo simples, mas poderoso. Não se trata de forçar respostas imediatas, mas de cultivar um terreno fértil. O despertar da madrugada, então, deixa de ser sinal de falha e se revela como oportunidade rara. Um espaço secreto em que o corpo descansa, a mente revela e a alma se reconecta ao mistério. Há um impulso natural de querer entender tudo. Quando despertamos no meio da madrugada, a mente procura explicações rápidas. Será estresse? Será espiritual? Será um sinal? Esse movimento de busca imediata, embora humano, pode nos afastar da experiência mais profunda. O silêncio, muitas vezes, não pede tradução. Ele é, por si só, a resposta. O vazio que sentimos ao acordar entre 3 e 5 da manhã pode parecer incômodo, como se faltasse algo. Mas esse mesmo vazio carrega potência. É nele que a mente repousa, que o coração se desacelera, que a alma encontra espaço para se expandir. Não há urgência em preencher o silêncio com interpretações, porque o silêncio é fértil. Ele é como a terra escura que parece inerte, mas guarda em si a promessa da semente que germinará no tempo certo. Essa compreensão transforma a relação com o despertar. Em vez de lutar para voltar a dormir ou buscar explicações racionais, podemos apenas permitir que o silêncio permaneça. Nesse estado, a consciência se abre como se fosse um campo vasto, livre de interferências. É nesse campo que surgem percepções mais sutis, não como respostas prontas, mas como clarezas suaves que chegam sem esforço. O silêncio da madrugada é também um espelho. Ele reflete nossa inquietação, nossa resistência, mas também revela nossa capacidade de presença. Quando não o preenchemos com ruídos, percebemos que ele não é vazio, mas plenitude disfarçada. É nele que a alma respira sem pressa, que o corpo encontra descanso mesmo desperto,
que a mente se reconcilia com sua própria profundidade. Nesse ponto, o despertar deixa de ser pergunta e se torna experiência. A madrugada deixa de ser um problema e passa a ser um espaço sagrado. O silêncio não exige respostas imediatas porque ele é, em si, a resposta. É no aparente nada que o tudo começa a germinar. É nesse espaço de quietude que corpo, mente e espírito encontram um idioma comum, onde o universo fala não através de palavras, mas através da presença silenciosa que sustenta tudo que existe. Acordar entre 3 e 5 da manhã nunca é apenas acaso. A biologia explica parte do fenômeno, mostrando como o corpo atravessa seus ciclos naturais, reorganiza hormônios, processa memórias. Mas há também uma dimensão simbólica, espiritual e vibracional que não pode ser ignorada. Esse intervalo da madrugada é o ponto de encontro entre a ciência e o mistério, entre o cérebro que busca equilíbrio e o universo que sussurra possibilidades. Bruce Lipton nos lembra que nossas crenças moldam não apenas nossa percepção, mas também nossa fisiologia. Se acreditamos que esse despertar é um erro, o corpo reage com tensão. Mas se enxergamos nele um aliado, um espaço de reconexão, a experiência se transforma. O mesmo instante que antes parecia prisão, pode se tornar caminho de cura. O que muda é a interpretação, e a interpretação é o que governa a química da vida. Neville Goddard, por outro lado, ensina que o estado de transição entre sono e vigília é terreno fértil para a imaginação. Nesse momento, a mente consciente enfraquece suas barreiras e o subconsciente se abre como campo receptivo. Cada pensamento, cada imagem mental, cada intenção lançada nesse espaço encontra solo mais profundo para germinar. O que sonhamos, o que visualizamos, o que sentimos de forma vívida nesse horário não se perde. Eles se inscrevem em nós como semente de realidade. Assim, o despertar da madrugada deixa de ser visto como insônia ou falha. Ele se torna símbolo. É o cérebro trabalhando em silêncio. É o corpo pedindo equilíbrio. É a alma chamando por atenção. É o universo e a biologia encontrando uma linguagem comum, onde vibração, intenção e presença se entrelaçam. O que parecia apenas distúrbio passa a ser entendido como encontro. E nesse encontro há sempre um convite. Não lutar contra a madrugada, mas acolhi-la. Não buscar respostas imediatas, mas permitir que o silêncio fale. Não reduzir a experiência a distúrbio, mas reconhecer nela uma possibilidade. A madrugada pode ser desconfortável, mas também pode ser um portal. É nesse espaço, onde ciência e espiritualidade se abraçam, que podemos lembrar quem somos, seres de carne, mente e luz, capazes de transformar até mesmo o despertar mais inquietante em caminho de reconexão com a vida maior que nos envolve. Quando os olhos se abrirem nesse intervalo novamente, talvez você se lembre. Não é apenas corpo, não é apenas espírito, é o diálogo entre ambos. É o universo e o cérebro falando a mesma língua. E nesse idioma secreto, cada despertar pode ser o início de uma nova consciência, a oportunidade de acordar não apenas do sono, mas para a verdade mais profunda de sua própria existência. Essa foi a mensagem de hoje para você. Obrigado por assistir. E não esqueça de conferir se já está inscrito no nosso canal. Como de costume, meu nome é Tiago e essa foi a minha contribuição para a sua jornada rumo à sua melhor versão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.